Vamos? A relação é o meio para trabalhar as coisas, não a finalidade da relação. Então, olha só. Eu quero falar agora das ideias do Brain Davis. E muitas das coisas, na verdade, que eu vou falar agora tem a ver com coisas que foram faladas na primeira parte da aula, dessa questão cultural, tá? Então, primeiro, eu acho que é legal entender que, do ponto de vista até assim, de como as coisas vão mudando de paradigma na educação matemática mesmo nas últimas décadas, que é o seguinte, pegando o Schumann, né? A Deborah Ball, o trabalho dela é feito em cima de um desdobramento do trabalho de Schumann e também de uma crítica, assim, uma crítica no sentido de um reconhecimento de uma limitação do trabalho de Schumann, que é o que ela fala, que o trabalho de Schumann não é baseado em dados empíricos, né? Assim, basicamente, ele baseia toda a argumentação dele na questão dos exames lá dos Estados Unidos, sabe, essas paradas, né? Que eu estou falando, todo mundo sabe, né? A questão de quem que era cobrado nos exames e tal, mas a crítica que ela faz é que falta uma observação de sala de aula. Então, o trabalho dela, das subcategorias lá que ela propõe, é todo construído a partir que ela filma a sala de aula, todo construído fortemente em cima de filmagem de sala de aula, tá beleza? Certo? E aí depois, o Davis, ele critica, o trabalho dele é feito em cima de uma crítica que ele faz muito dura até a essa questão do estruturalismo, né? Que é muito uma crítica ao trabalho da Deborah Ball, né? Que ele faz também, porque ele é meio mentido, né? Assim, também tem essa questão. Só uma questão de ordem rapidinho. Pode passar uma lista de exemplos, né? Desculpa, E é assim, primeiro, todo mundo está ligado naquela questão lá do ovo da bola, né? Aquela parada que é chamada popularmente do ovo da bola. Aquele desenho representando as categorias dela. Então, primeiro que tem uma crítica que é assim, que aquela é uma perspectiva que coloca a discussão sobre os saberes docentes de um ponto de vista de deficiência, no sentido de que o que fala, é sempre assim, o que falta ao professor, o que o professor não sabe e tem que saber, como se fosse aquilo fosse um modelo estático e prescritivo sobre o que o professor tem que saber. Então, o trabalho de pesquisa seria verificar o que daquilo ali está faltando ao professor. É uma perspectiva de deficiência. Ele se propõe a olhar de uma perspectiva do que o professor pode produzir, né? Que é o que ele fala do saber dinâmico, que ele é dinâmico, que ele não pode ser abarcado por uma estrutura a priori, e ele é emergente, porque ele é produzido na prática de sala de aula. Tá beleza? Certo? Isso é uma crítica. Uma outra crítica é que a pesquisa em educação matemática, isso ele fala lá nos primeiros trabalhos dele, que são de um ano, 2000, década, tipo 10 anos atrás, mais ou menos. Que é uma crítica assim, que a pesquisa em formação de professores de matemática tem focado muito no indivíduo e pouco nas relações entre o indivíduo e o coletivo. Aí que entra a questão cultural, tá certo? Então, um foco muito assim, aquele professor, né? Quais são, vamos tentar mapear os saberes daquele professor, o que aquele professor sabe, tá certo? E olha pouco para a coletividade, né? Que seria essa pesquisa do quais são os saberes compartilhados pelo grupo, né? E que fazem cada um se identificar como membro daquele grupo. Esse de 2006 é um dos primeiros textos. Então, 10 anos atrás, 12 anos atrás. Tá beleza? Certo? Então, essas são ideias importantes para a gente começar a entender o trabalho dele, porque também não é fácil começar o trabalho dele, porque a escrita dele é confusa também, eu acho. Ele é muito simples.
Ele fala, você não sabe nem o que ele está falando. Então, não é, Letícia, que pode falar com... Isso. Tá, beleza? Então acho que é legal ter como referência essas ideias. Uma crítica ao estruturalismo. Então ele vai falar que o saber do professor é dinâmico, portanto ele não pode ser abarcado por estruturas a priori, e é emergente que ele é produzido na prática. Isso é uma coisa, e a outra coisa é o foco nas relações entre o individual e o coletivo. Tá? Isso é legal, tem uma coisa que o Nova fala também, que eu acho bem bacana, que é assim, que formar professores é introduzir alguém na cultura da profissão. Né? Assim, que tem a ver com essa questão das relações entre o individual e o coletivo. Né? Uma coisa que ele fala mais recentemente, no livro dele, que poucas investigações procuram entender como a mudança na formação do professor interfere na mudança na prática do professor. Ele fala das transformações, né, para ter transformações na sala de aula. Tem uma coisa que ele fala assim. É muito legal isso. Para ter transformações na sala de aula, a gente tem que ter transformações. Tem que transformar o professor. Transformações no conhecimento do professor. E ele, nesse último livro dele, que eu acho muito, não sei se ele fala um pouco disso, de que falta muita pesquisa que mostre como a mudança no conhecimento de matemática do professor interfere. A gente tem que ver alguns depoimentos, né? Não existe uma investigação sobre isso. Acompanhar, né? Isso. Uma turma tipo, de início até a sala de aula. O trabalho dele não é na formação inicial, né? É na formação continuada. Então, todo esse discurso dele de que o professor está em permanente desenvolvimento profissional tem a ver com a realidade de onde ele tem a ver como pai, de onde ele fala. Ele trabalha com a formação continuada e não com a formação inicial. Mas eu acho que essa crítica também, eu acho que essa reflexão sobre como a formação interfere na atuação, eu acho que está dentro dessa crítica do estruturalismo, no sentido da gente pensar qual de verdade é o impacto daquelas formações, como ainda acontece, mas historicamente já aconteceu bastante mesmo, a Secretaria de Educação chega num dia, manda para o professor e dá para ele o que ele não tem, né, a perspectiva da falta. Considera completamente o que o professor sabe, a realidade social do professor, de atuação desse professor, da escola dele, a especificidade da escola dele, porque de repente minha demanda de discussão de função é uma, se eu desse aula em outra escola, a minha demanda de discussão poderia ser outra. Então, essa coisa sobre a formação, o impacto dessa formação na atuação, para mim tem muita relação com essa crítica em relação ao estruturalismo para a formação de professores. Então, isso que o Ellison falou tem muito a ver com o seguinte, ele propõe uma metodologia para a formação de professores, né? Que é isso que ele chama de investigação de conceito, né? Que a gente está traduzindo assim, embora nesse slide ele é diferente. E essa metodologia, o que é importante, e o que eu estava falando antes, é a fundamentação teórica dessa metodologia. Tá, beleza? Que eu acho que é legal, que na verdade eu acho que é o mais legal do trabalho dele é essa fundamentação teórica. Mas a metodologia é nesse sentido que o Ellison falou. Então a ideia é que os professores reconstruam os seus saberes a partir das próprias experiências da prática. É das partes que ele empresta essa ideia. De qual ideia? Tem um termo em inglês, né, que é da construção civil, substract. Mas o substract acho que não é SFARC, não. Não é Ah, é? Da SFARC, não, esqueci. É a ideia de... Acho que vocês falam nesse aqui, ó. Mas esse substract vai aparecer aqui. Aí isso aí eu não vou falar isso não. Mas, eu acho que é importante fazer uma relação, porque a gente estava discutindo... Eu queria saber... Dani, rapidinho, só uma colocação. Eu acho que é importante a gente fazer uma relação que a gente estava discutindo antes do intervalo.
Quer dizer, então, essa perspectiva de uma formação mais participacionista, ou seja, tomar o professor um protagonista do seu processo de formação, né, tomar a atividade dele no seu processo de formação, isso está relacionado com o que a gente entende por educação também, a gente entende ensinar na sala de aula. Se a gente entende ensinar é só transmitir alguma coisa, a gente também forma o professor nesse paradigma. Então, esse paradigma de formação está dentro do paradigma de aprendizagem que a gente estava discutindo antes. Eu acho que é importante a gente fazer essas relações. Não, a minha pergunta era justamente o concept study e o lesson study. A gente vê o tempo todo essas duas correntes sendo citadas a todo momento. Mas eu queria saber quais são as aproximações e os distanciamentos dos dois, que eu ouço muito mais para lesson study. Isso é concept study. Não, isso não é concept study, isso é lesson study. Eu não... Quer falar? Na verdade, a lesson study olha uma aula. Então, uma aula é planejada por um grupo, é executada, é analisada exaustivamente, visando melhorar. Tem uma origem na cultura japonesa. Então, o japonês busca mesmo a perfeição. Eu acho até que eu particularmente, tenho duas críticas em relação a lesson study. Primeiro, é uma crítica que é um pouco no sentido do que a gente já discutiu aqui. Qual é, em que medida, eu não conheço a realidade japonesa, eu não investiguei mais nisso, em que medida serve você estudar exaustivamente uma maneira de ensinar um assunto. Então, o foco é ensinar um determinado assunto. Mas, talvez esse processo, que aí vem a parte que vai ser importante para a composição da investigação de conceito. Porque na lesson study tem uma estrutura que é colaborativa de reflexão e discussão. E isso é o que ele leva para o concept study. Só que no e a partir da prática. A estrutura coletiva a partir da prática, mas a maneira como eles implementam, vamos dizer, na metodologia é completamente diferente. No concept study, não se foca numa aula, não vai ser assim, vamos ensinar a função. Não é isso. Eles não vão olhar a aula. A aula não é um ponto. Mas elas têm relação com o concept study? É a estrutura colaborativa de discussão. Mas tem uma relação direta ou não? Ou eles têm só... O que você chama de uma relação direta? Por exemplo, a teoria crítica foi a educação matemática crítica. A educação matemática não é possível. Olha só, ambos não são teorias, na verdade. Sim, teorias desse ponto de vista. São metodologia. Eles têm estrutura. Mas uma nasce da outra, essa é a minha pergunta. Sim, o Brand deles fala ele fala, ele se inspirou, a metodologia. É uma combinação. Eu tenho esse livro. Quem se inspirou aqui? O Brand se inspirou na lesson study. Tem mais de 100 anos. Eu tenho esse livro do sim. Esse livro é um livro de teoria, ponto. E não pode muito dos livros que a gente tem aí. Não é um livro, digamos, escrito para professor. Está muito longe. O livro que essa definição aí que é conceito de análise é feita num parágrafo. É uma coisa assim muito... Mas me parece que culturalmente foi algo que criou lá, a cultura americana, canadense. É feito num parágrafo no livro do Ensino ou no Empreender? É muito parágrafo, não tem esse livro. O livro, se você olhar, não tem muito do que é um livro, digamos, de conteúdo de ensino médio mais aprofundado. E o concept study, eu acho que tem tudo a ver com a minha tese. Concept study? Talvez. Eu acho que tem outra tese. Vai ter a minha tese. Mas o livro do Skin não é um livro direcionado para professor. É diferente, por exemplo, se a gente comparar com o livro do Klein, por exemplo, o Klein fala com o professor. Ele fala de matemática, mas ele fala para o professor. Não é o caso do livro. E da lesson study, o que ele pega emprestado para construir o conceito dele é essa estrutura colaborativa. Porque o que acontece na hora que se estabelece uma lesson study?
o pedagogo, o diretor, o coordenador da disciplina, o professor que está na sala de aula, todo mundo ali, numa situação colaborativa, discute a aula, prepara a aula. Depois todos vão para a sala de aula, ficam lá no final, e o professor exaustivamente aquela aula. Filmam a aula, todos assistem a aula e depois não participam. Depois eles discutem e Eles ficam lá calados assistindo a aula enquanto a aula está sendo filmada. Então tem uma coisa assim, que não é hierárquica, que os conhecimentos de cada um são considerados ali, até sai um produto comum, conhecimento comum, que no caso da Lesson Study, o produto é uma aula. Mas a Lesson Study tem princípios, tem... Porque basicamente o que é a metodologia de Concept Study? A metodologia é assim, é uma discussão coletiva a partir da prática, que no próximo slide vai aparecer um exemplo, tá? É uma discussão coletiva a partir da prática com foco no conteúdo. Tá. Isso é o Concept Study. Por isso E ele, o Brendel, fala que ela é teoricamente sustentada no Concept Analysis e no Lesson Study. Por quê? O Concept Analysis seria uma ideia de você dissecar o conteúdo, assim, de você entrar nos pormenores lá, etc. E a Lesson Study tem a ver com a estrutura colaborativa a partir da prática. por isso que a terceira é outra, porque ela está recolada no conteúdo. Mas é porque você teria que fazer um encontro com os professores, você não pode fazer isso. Para responder as suas questões, você poderia fazer via isso aí, mas seria outra questão. Eu não conheço muito bem, tem uma outra professora que fez um trabalho de Concept Study na Bahia, a Roberta, quando eu estava na banca, ela não fez como eu fiz vários encontros falando que é mais ou menos como o Verdelhos faz. Ele faz um curso de pós-graduação e a gente fez aqui no curso de especialização. Então foi todo um semestre de encontros consecutivos para o desenvolvimento do Concept Study. Ele não acontece num encontro, não cabe no encontro. Eu acho que tem não essa é uma questão, ação pontual. essa questão da investigação de conceito, eu poderia pensar nessa coisa de dissecar o conceito, eu poderia pensar em dissecar o conceito das mais diferentes formas possíveis. Eu poderia pensar que a gente dissecar o conceito é estudar a demonstração de teorema. Quem fala não é dissecar o conceito a partir da prática. Isso. Não, Dissecar mesmo. Isso. É dissecar e a partir da perspectiva dele como um todo. Porque ele faz o livro e propõe essa história. E propõe de uma determinada maneira. Agora, a questão é o seguinte, por exemplo, eu estou discutindo fração, mas eu estou discutindo fração, tentando entrar no conceito, tentando entender os pormenores dessa ideia, mas a relação disso com a prática dos professores. Entendi. Você poderia dissecar o conceito de outras formas. Ou você poderia também discutir as aulas, não necessariamente aprofundando na discussão dos conceitos matemáticos. Eu queria falar duas coisas assim. Esse conceito, ele surge de forma colaborativa a partir da necessidade dos professores. Então, acho que vai aparecer. Isso vai aparecer. Eu só queria acrescentar. Só tem um problema, né? Você pode botar na tomada. Eu pego lá também. Vem aqui. O que você quer? Computador, será que vai encaixar? Pensei que você queria uma extensão. Eu também tinha pegado uma A fonte dele. Dela. Eu pego lá também. Tá no lugar dele. Aqui. Aquela tomada que fica embaixo lá. Acho que é quase uma tomada. Imagina. Tá. Quem foi que falou? Eu tirei que peso, né? Aí minha coluna já tá. Alguém hoje falou que tinha que ser denunciado à ONU isso, de uma questão de humanidade. A gente venceu mesmo para todo mundo, entendeu? Aí o carregador de um TV. Vou botar logo o exemplo. Não, eu acho que cabe uma coisa, não sei se você tem aí o seu slide, que tem princípios, tem princípios. Lembrando que eu queria falar. Como eu fui acompanhando, foram 4 anos lendo as coisas do Presidente, eu fui acompanhando muitas das mudanças. Eu acho que há mudanças de como ele definia concept
Study, no primeiro texto que eu li para o último. Então, eu acho que ele foi construindo a ideia e ao mesmo tempo que ele aplicava. Eu acho que ele transformou a prática dele numa proposta teórica metodológica. Por que eu falo teórica metodológica? Porque tem teoria por trás, ele tem concepções teóricas por trás. Mas, na verdade, aquilo ali foi uma das dificuldades que eu tive na hora de fechar a tese, porque o Concept Study funcionou como referência teórica, mas também foi fundamental como metodologia, né? Eu acho que isso é importante de falar. As tarefas matemáticas se desdobram daí ou não? Não tem tarefa. A discussão é essencialmente teórica. Pode ter uma tarefa de pesquisa ou uma tarefa... Não, eu pensei que por conta daquelas tarefas matemáticas Da Helena? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Nada. Tudo que é discutido parte dos professores. Parte dos professores exclusivamente. Então é isso, respondendo um pouco a pergunta da Débora. A discussão coletiva é disparada por meio de uma pergunta inicial. No próximo slide tem um exemplo do trabalho dele e depois tem um exemplo do trabalho da Letícia aqui. Acho que tem que falar uma coisa antes, porque ele olha para o processo do Concept Study como se ele acontecesse em etapas. A gente não chamou de etapas, a gente chamou de ênfase. Mas ele chama de ênfase. Qualquer discussão. É porque não são etapas temporais. Mas são níveis de aprofundamento diferentes da discussão. E essas etapas não há um controle. O que diferencia uma ênfase da outra é o nível do aprofundamento, o que está sendo discutido. Mas tem um estágio que é um estágio obrigatório, que é o primeiro, que é isso. No primeiro momento, como começa a discussão, como o grupo se estabelece para conduzir a discussão, tem uma pergunta inicial que é posta, e aí a partir dali aí vem os desdobramentos todos. Ele apresenta alguns. Essa pergunta, no seu caso, por exemplo, ela partiu de você, foi isso? Mas no caso dele também. Porque no caso, parte do pesquisador. Pode até não partir. Essa pergunta pode ser, acho que. Os trabalhos do Davis, a maior parte dos trabalhos dele diz respeito à multiplicação. Então ele perguntava o que era a operação de multiplicação. E a partir dali, e era para professores de séries iniciais, tá? Uma parte dos trabalhos. Ela pode dar um foco no conceito que vai trabalhar. Isso. É a pergunta, por isso que a investigação não é conceito, é sempre com foco no conceito. Então ele tem um estudo que a partir dessa pergunta, os professores foram olhar a grade curricular do país lá, como é que eles tinham como é que aparecia a multiplicação ao longo de toda a grade da educação básica. Tá? Num outro estudo, o desdobramento da discussão foi questionar se o número 1 era ou não primo. Então, o ponto de partida é o mesmo. O que vai gerar, aí sim, depende do grupo, do interesse do grupo. Tá claro agora? Eu acho que vai ficar claro com os exemplos. Eu acho que isso deu exemplo da tese dela. Sim, mas isso tudo. Entender por que ele parte de uma pergunta inicial, entendeu? Essa é a única etapa que é garantida, que é assim, ponto. Então, na proposta dele. Aí está a etapa. Na proposta dele é sempre a pergunta com base no conceito. Que ele chama de percepções, que é uma tradução nossa para o original, que é realizations. Que vem de realize, que não é realizar, né? Vocês sabem. Realize é se dar conta de alguma coisa. E a gente traduziu para percepções. Então, por exemplo, nos trabalhos dele, como a Letícia falou, essa aí é a pergunta disparadora. Como o conceito de multiplicação se desdobra ao longo do currículo K12, né? Que esse K12 é a educação básica americana, é o currículo escolar, que esse 12 anos. É de 12 anos. No K eu nem sei o que é. Mas eu acho que a pergunta disparadora foi o que é a multiplicação. Não, inventei alguma coisa com K, desculpa. Tá. Não sei o que é o K. Enfim. E aí,
E aí, a partir dessa pergunta inicial, nada mais é planejado, porque aí os professores, a ideia é que os professores respondam com base na experiência deles. E o caminho do curso será desenhado a partir disso. Não, nada mais está definido do que você vai falar. Nada mais está definido. É planejado, É. está definido. Mas vai sendo planejado em curso, não é A planejado discussão a vai- priori. Agora sim, eu acho que só Só vai assim, a primeira aula será isso, a segunda Isso. aula será isso, entendeu? Não existe um vai ser? planejamento anterior. Você Agora- consegue planejar a sequência lógica das aulas. Você consegue, tipo, você planeja a primeira aula e aí o desdobramento vai Você planeja que você vai cortar. Às vezes isso aí é mais de uma aula. Essa etapa de percepções, mas sim. Então, você planeja que você vai discutir de acordo com o que eu te falar. Esse planejamento é esse. Essa etapa percepções, ênfase percepções, ela tem como produto final uma lista de percepções. Então é a única etapa que tem um produto final, que é a listagem de percepções daquele assunto. Eu acho que a gente devia conferir, mas talvez a primeira pergunta não seja essa. Se eu não estou enganada, isso foi a segunda ênfase desse... Disso aí. Tá. Posso só falar outra coisa depois para as pessoas irem prestando atenção? Que esse modelo metodológico de investigação do professor é um modelo previsto para ser uma investigação longitudinal. Então, esse modelo não é um modelo de uma formação De um dia. de um dia. Não estou dizendo que não é possível, existem adaptações. Eu nem consigo enxergar, mas não estou dizendo isso. Estou dizendo que esse modelo, o pressuposto dele é que sejam discussões longitudinais, ocorrendo em encontros periódicos com o professor, não é uma coisa pontual. Então, isso vale até para quem está pensando aqui em fazer atividade formativa. Pode se inspirar em alguma coisa desse modelo, se inspirar na participação, né, de engajar pessoas discutindo, pode se inspirar na ideia de discutir um determinado tópico matemático, mas a realização desse modelo requer encontros periódicos num período razoável de tempo. Envolve um grupo, não pode ficar trocando. Só para chamar a atenção, vocês irem prestando atenção nisso. Então, nessa constituição da lista, o papel do pesquisador ou do formador, sei lá como a gente vai chamar, nesse momento é só anotar. Eles vão falando e a pessoa você vai anotando. A pessoa que está. Isso aí eles vão falando a partir da prática deles. E aí a questão do coletivo é importante, né? Porque é no grupo, as pessoas vão falando ali. Não importa quem falou o quê, né? E o que importa também é que o grupo vai determinar o que é falado, porque um fala e isso vai disparando outras coisas. Então ali é um exemplo das coisas que eles colocaram. O outro grupo, no caso da Letícia, ela fez com 2 grupos e foi completamente diferente de um grupo para outro. Então ali as coisas que apareceram, agrupamento repetido, adição repetida, como é que chama? Dobrar sequencialmente uma coisa, layering de botar assim, uma coisa em cima do camada, empilhar, seria isso. A base do pensamento, do raciocínio proporcional, geração de grades, mudança de dimensão, isso é interessante. Multiplicação com mudança de dimensão, né? Que você passar comprimento para a área, por exemplo, enfim. Aí os professores vão falando isso. Deixa eu só, vamos ler. Essa daí, por exemplo, foi a que deu o desdobramento de investigar ao longo do currículo como é que apareceu. Então agora, seguindo a ordem desses slides aí, agora eu vou passar um pouco para a fundamentação teórica disso. E depois eu vou voltar para a questão das ênfases. Porque a ideia é a seguinte, a grosso modo não é isso. Que é assim, que como a Letícia falou, só esse começo é fixo. Intencional. Aí depois a ideia é que a discussão vai se produzindo a partir disso. Que é a ideia de construir o conhecimento a partir da própria prática. Tá? E as outras ênfases, que são ênfases de análise, elas são interpretativas. Tá? Então, em aplicações diferentes pode ser completamente diferente. E aí depois tem os exemplos da Letícia. E elas também não são temporais, uma que sucede a outra, entendeu? São tipo assim, ênfases da discussão que vão aparecendo ali. Mas pode aparecer uma, depois voltar outra.
Entendeu? Não é assim que da primeira aula até a terceira aula foi isso, depois foi isso. Entendeu? E aí, o princípio, agora um pouco, como eu falei, da fundamentação teórica. Então, o princípio, isso aí que é legal, que tem a ver com a questão da problematização que eu falei na primeira parte da aula. É legal que você olhar a matemática só como uma coisa estática. Então, ele fala que a articulação entre categorias que ele chama de mais estáveis e as categorias mais dinâmicas é um aspecto crucial do conhecimento de matemática para o ensino, que é o professor entender a matemática de forma articulada com base no que ele chama das categorias estáveis e das categorias dinâmicas, ou seja, não ter um entendimento da matemática só como uma coisa estabelecida, beleza? E as categorias estáveis que ele chama são os conceitos matemáticos de função, né, como está hoje, que é diferente de função do século XVII. E os currículos escolares, é o que é estabelecido. E dinâmica, coletividade da sala de aula, entendimento subjetivo. E mesmo esse conceito de estáveis para ele é porque a mudança demora. Isso. Tá nesse Os texto. estáveis seria isso, que demora mais a mudar. E o dinâmico é que muda. Então, para professores, o saber sobre a matemática estabelecida é indissociável do saber sobre como a matemática é produzida. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente falou no começo, aqui numa aula que você só vai apresentando fatos, você não pode esperar que tenha alguma produção de sentidos. Então, isso aí é como ele representa isso, essa árvorezinha aí, que seria a representação da matemática para o ensino, seriam as categorias estáveis e as categorias dinâmicas, que ele chama de categorias de knowledge, que são as estáveis, e de knowing, que são as dinâmicas, que é o que se traduz lá para português para conhecimento e saber, né? Que em inglês não tem, é tudo know, né? Mas eles usam essa knowledge, que seria o conhecimento, knowing, que dá uma visão mais do processo, né? Você está de saber conhecimento é porque a gente acha que o saber mas não, a gente podia interpretar o contrário. O conhecimento. Não, isso é arbitrário, é óbvio, mas ele usa duas palavras diferentes porque ele quer distinguir essas duas coisas. Então, o estável do dinâmico. Então, eu só acho que vale a pena chamar a atenção primeiro, você está fazendo uma distinção entre conhecimento e saber. Segundo, deixar clara a distinção que você está fazendo entre conhecimento e saber. Então, saber seria algo mais emergente. O conhecimento seria algo, sei lá, de uma geração para outra, algo historicamente construído. Ele dá um exemplo bacana que eu acho que Acho que não está aí. Tá, Mas que é uma distinção de conhecimento, mas há outras também que se fazem, né? Mas assim, seria essa ideia de ter vamos dizer assim, um aspecto, vamos usar até a mesma palavra. Porque se usa conhecimento para um e saber, poderia ser ao contrário também. Mas o que é importante é que se quer distinguir aqui dois aspectos do conhecimento. Um que é mais estável e mais assim, estabelecido, o que é aceito. E o outro é mais dinâmico e é mais subjetivo. Que sentido as pessoas atribuem para as coisas. Beleza? São dois aspectos diferentes do saber. E para distinguir esses dois aspectos, em português a gente usa a palavra conhecimento no primeiro e saber no segundo. A gente usa, no caso, você está falando, isso nos trabalhos, assim, cada um. Alguém está com texto aí? Alguém está com texto? Qual texto? Tem uma figura, esse que é tem uma figura que são os círculos, dá para ver aí? Dá. Que ele mostra que essas coisas não podem ser separadas. Só que uma tem um aspecto dinâmico que é imediato, em segundos, e o outro que leva décadas para ser modificado. Então, na verdade, não é que um é estático e o outro é dinâmico. E eles estão relacionados a essa figura aqui. Sim, eu não sei se essa tem aí. Mas por isso que ele fala, inclusive, que são categorias mais estáveis e mais dinâmicas. Ele não fala que uma é estável, porque na verdade é tudo dinâmico. Ele fala do zero. Então uma é mais dinâmica do que a outra, que é uma muda mais rápido, né?
Isso aí, Só fazendo uma analogia também, tem um texto que estava como texto complementar. No outro curso a gente abordou um texto que fala sobre HCK, que é um texto em espanhol, se eu não me engano. Que no trabalho da Boa, HCK é um dos conhecimentos. Nesse texto ele muda a visão de HCK e fala HCK, que aí dá para fazer um paralelo com o Klein, essa coisa do panorama. Ele fala que HCK é um conhecimento estruturante sobre o qual vai dar dinâmica aos outros conhecimentos do professor. É um paralelo interessante também. Quem se interessa por HCK tem muito texto discutindo HCK. Olha só, né, nisso aí são coisas extraídas do texto dele, mas eu acho legal, ele fala muito essa questão da complexidade e tal, né, que é uma rede complexa e tal, mas isso aqui que eu acho legal, a complexidade aplicada da matemática para o ensino deve ser experimentada, né? Então eu acho que isso tem a ver também com a questão que eu falei, e já levando para a beleza, que é a questão da produção de sentidos, que não é uma coisa só intelectual, é uma coisa afetiva também. Então tem a ver se desenvolver um afeto com aquele conhecimento, né? Assim, então é experimentar a vista, ouvido e sentido, assim, entendeu? Não é uma coisa só assim. Ou por outro lado, você pode ler isso completamente a partir de uma perspectiva participacionista. Sim. Inclusive na cognição verificada. Essa coisa de vista, sentido, ouvida é que eu participar das ideias como sujeito cognitivo e físico das coisas. Então, não é uma coisa cognitiva do cérebro, mas uma coisa da minha experiência com o mundo. Então, eu preciso participar. As ideias do Davis são completamente participacionistas, né? Diga-se de passagem. São completamente. O sujeito precisa participar daquilo, precisa construir aquilo ali. Mas essa coisa da afetividade tem uma coisa que, um exemplo que eu sempre uso assim, que eu associo a definição formal do conceito de continuidade em análise com um samba de partido alto. Isso aí fica para quem for fazer o curso de análise. Que para mim é uma coisa afetiva, porque eu gosto de samba, eu acho assim, entendeu? Quer dizer, isso faz parte do meu entendimento daquela definição formal. Tá. Não, mas de que maneira? Mais um funcionário. Porque o samba de partido alto, ele tem muitos sambas de partido alto que tem a ver com uma coisa. Isso não é o que define o samba de partido alto, mas é muito comum ter um diálogo entre duas pessoas. Um samba, um responde, um fala, outro responde, como se fosse um repente. E eu acho que essas definições de limite de quantidade, ela tem isso. Você pega um epsilon e dá um delta. Assim, entendeu? Tem uma coisa que cada coisa que um fala, o outro dá uma resposta à altura. Seria isso. Que poderia ser repente também, mas como eu gosto de samba, é um afeto meu disso. E de um especial para mostrar essa relação, que é o da... Aí eu botei que eu amo aqui, que é da Clementina de Jesus. Que chama Partido Alto de Clementina, que é aquele não badeia Clementina. Aí ela responde à altura, fui feita para vigiar. Eu acho que a definição de continuidade é isso. Você tem um epsilon e pega um delta. Entendeu? Tipo, como assim? Não vem não. Entendeu? Então, isso aí eu acho que é legal e tem muito a ver com o que o Klein fala, né, que são professores, que é um pressuposto também teórico dessa teoria, que professores não são agentes periféricos cuja função é transmitir passivamente uma matemática estabelecida, né? Certo? É o que ele fala. É o que o Klein fala também, né? Que os professores têm um papel que não é um papel simplesmente de difundir uma matemática que é produzida em outro lugar, mas tem um papel de produção de conhecimento matemático. Então, entender a escola como um lugar onde o conhecimento matemático está sendo produzido, basicamente o que o Klein fala é que, dependendo da maneira como a matemática é ensinada, vai se estabelecer uma cultura matemática diferente, e essa cultura matemática vai determinar que rumos a matemática como ciência vai tomar ou não, né? Então o que ele fala é isso também, tem a ver com isso. Não são agentes periféricos cuja função
é transmitir passivamente uma matemática estabelecida. Então, isso aí. São participantes vitais na produção de possibilidades matemáticas, que não formam em substância a matemáticas culturais. Não só a matemática formal, como também uma diversidade de práticas e perspectivas culturalmente situadas. Ô Vitor, isso aí também, eu não vou lembrar a especificidade do texto, porque tem muito tempo ali, mas a ideia central do outro texto dessa semana, que é o texto de Schergal, da compreensão da escola enquanto espaço de produção de conhecimento. O papel da escola não é de você simplesmente transmitir alguma coisa. E aí ele cita, inclusive, a gramática como sendo algo que não é da academia que foi para a escola, mas a gramática, ela nasce, inclusive, da necessidade escolar, da necessidade de ensino. Então, tem uma discussão do estabelecimento da ciência também, por assim dizer, a partir da escola. Então, é importante a gente entender esse movimento de ida e volta. O texto também da própria sobre investigação enquanto postura fala justamente disso também, da gente, do professor, enxergar a teoria a partir da prática e enxergar a prática a partir da teoria. Você não pode ter uma teoria desprovida da prática, você não pode ter uma prática ateórica. Não teoria. Isso. Que é puramente tática. Pode pegar o ar um pouco? Vou devagar. Sim, tá bem na hora. Tá bom bem dirigido de novo, que vai gelando. Certo. E aí, aquilo que eu estava falando, o termo substruct, que é importante que a gente não conseguiu uma tradução, ele fala que é um termo emprestado da construção civil, que tem a ver com reconstruir enquanto usa. Então a ideia não é que o professor que está lá dando aula de fração, ele vai parar de dar aula, aprender como é que se ensina a fração e voltar à aula. Ele vai, então, reconstruir enquanto usa seria da construção civil, que a ideia é que você vai reformar uma casa morando nela. E a ideia é que você não parte do zero, você está na casa. Ou seja, você não está falando de uma construção conceitual. Você está falando de uma reconstrução conceitual. Ou seja, você não está dando aquele sujeito com uma caixa vazia que você vai reconstruir uma parada. Eu acho que os exemplos ajudam. Tá. Primeiro, que eu acho que não dá para escolar essa ideia da reconstrução conceitual. Então, isso aí eu acho que é importante, que não é só que você reconstrói enquanto usa, mas é o uso que determina essa reconstrução. Você reconstrói enquanto usa e a partir do uso. Então, o que alimenta a reconstrução é o que, como você está usando. Eu acho que não dá para pensar nessa ideia, descolada da ideia de que ele entende que o professor tem que estar em permanente formação, permanente desenvolvimento profissional. Porque senão essa reconstrução nunca acaba mesmo. Então, nesse sentido, isso dá todo o sentido à ideia de uma reconstrução conceitual. Não é que o cara não saiba nada de frações, mas ele tem que estar pleno e tem a ver com a matemática cultural. Eu gosto de pensar no exemplo da resolução de equação do segundo grau no completamento de quadrados. Eu sou de um tempo que isso não existia. Isso não existia. Você aprendia a fórmula e tudo bem. Depois isso virou uma moda, não é? Então todo mundo que saiu, entrava na universidade, chegava na sala de aula, tinha, olha, você sabe resolver por completamento. Primeira vez que eu ouvi falar disso, que completamento quadrado para resolver, porque é algum tempo, claro, mas enfim, isso tem a ver com uma construção cultural. E hoje em dia eu questiono esse ensino. Eu questiono o tempo, Letícia, questiono esse tempo que é dedicado a ensinar um aluno a resolver a equação integral por completamento de quadrado. Não sei se isso fica tão diferente do que é feito com Bhaskara. Enfim, isso não é a discussão daqui, mas eu acho que isso mostra, ilustra esse processo de reconstrução conceitual. Entendeu? Isso seria uma discussão própria de um concept study que dissesse respeito. Está claro o que eu estou falando?
Porque eu acho que dar exemplo ajuda. Então, volta naquele slide anterior. Nesse sentido, não, antes desse. Nesse sentido é que o professor, existe uma matemática cultural. Então são pequenas coisas, tem as grandes coisas também, quer dizer, você, hoje em dia, do ponto de vista de grandes conhecimentos, de grandes mudanças, hoje em dia a gente não pensa mais em ter uma escola que não ensina estatística. Certo? Isso é uma mudança cultural que é diferente da mudança cultural de decidir ensinar a equação de segundo grau por Bhaskara apenas ou completamente quadrados. Está claro a diferença? Por outro lado, tem outras coisas que são culturais. A gente fala em regra de 3. No Sul não se fala em regra de 3. Onde? A cidade não sabia o que era regra. Aonde? Eu acho que é uma como. Que bom. Mas fala o quê? Não sei, mas não, a gente falou, uma vez a gente falou assim, você não sei o que. Na verdade, a gente desenvolve. Posso estar enganada que tem essa regra de 3, mas era uma coisa que foi exata, eu vou ter que perguntar a cidade quando passar. Mas foi uma coisa assim que era óbvia, entendeu? Assim, pra mim era uma expressão bem natural. Entendeu? Então tem uma coisa, outro exemplo de matemática cultural. Quem aqui, eu estudei isso, tá? Quem aqui estudou regra de crânio? Ah, eu estudei. Não sei nem o que é isso. Isso é cultural, isso não é matemática. Isso não é. Isso é qualquer coisa menos matemática. Entendeu? Então, nesse sentido, Não, os é professores... engraçado porque as pessoas me dizem o que é e 15 minutos depois eu Isso, esqueço. essa é a parte boa da sua memória fraca. Então, a idade tem coisas boas também. Então, você ficar ali, você lembra que você perde boas, perde ruins, tudo bem. Então, isso é a ideia de estabelecer uma matemática cultural. Tá claro? E eu acho que essa coisa é importante. Não dá para pensar em construção conceitual, que é você estar revendo o seu conceito, reformando o seu conceito, se você achar que a formação acontece em 4 anos e como você está licenciado, pode dar aula pro resto da vida de matemática, está tudo certo. Eu tenho duas coisas que eu queria colocar. Uma é para retificar o que a Letícia falou, dessa coisa da formação permanente, do professor está sempre investigando. Novamente, isso aí para mim converge completamente com os trabalhos da própria, porque novamente esse termo de investigação com postura, porque isso é uma postura ativa, isso faz parte da atividade profissional, essa investigação do professor, essa prática reflexiva que se teoriza também. A outra coisa é sobre matemática cultural. Na verdade, esse conceito para mim ainda está em construção, porque a gente tem autores falando de matemática cultural, então a gente fala de cultura matemática. Mais ou menos nesse sentido. Isso é para mim, porque eu às vezes faço uma distinção assim, o Vitor pode concordar e depois dizer que discorda, né? E tem a matemática cultural, né? Esse cultural adjetivo, cultura matemática, matemática adjetivo da cultura. Né? Então tem autores que falam sobre uma cultura estabelecida na academia, né? Por exemplo, o trabalho do Diego, onde ele observou que as pessoas davam muito mais valor à forma do que ao conteúdo, porque demonstrações que tinham erros, mas que tinham uma forma bonitinha, bem algébrica, os professores valoravam mais. Então ele percebeu que isso era uma cultura estabelecida no curso de análise. Então isso era uma cultura matemática. Agora, quando falo de matemática cultural, também me remeto muito à ideia de que eu tenho uma matemática, inclusive no campo científico, como o Klein fala, que a escola estabelece um terreno cultural que vai determinar a produção da matemática. Então, nessa matemática cultural, eu entendo, inclusive, não só as práticas, mas também o desenvolvimento da própria matemática em si. Mas em qualquer desses entendimentos, o professor tem um papel. Sim, tem um papel protagonista. Eu estou chamando a atenção que tem autores falando tanto de cultura matemática quanto de matemática cultural, e a gente tem falado das culturas estabelecidas, né, como das matemáticas estabelecidas a partir dessas culturas. Então, acho que são coisas que estão em discussão. E eu acho que tem uma coisa disso que a matemática cultural vai além da matemática formal, que é uma coisa que a matemática formal Tem parte. toda a etnomatemática, isso aí pode abarcar. Exatamente. Mas em qualquer contexto,
professor. Exatamente. O professor não é uma pessoa que vai... Tem uma frase do Brené Davis que eu gosto muito, que ele diz que o professor, ele estabelece o primeiro contato entre qualquer indivíduo e a matemática formal. Então ele tem um papel muito relevante, assim, do ponto de vista de matemática como ciência, como, né, conhecimento a ser ensinado. O cara não pode saber alguma coisa de matemática, controle, mas quando ele vai aprender matemática, o primeiro contato é com o professor. Eu acho que tem algumas discussões aí, são parênteses também, e tem essa questão de valorizar a matemática do sujeito. Eu concordo com isso, né? Eu entendo que a gente está falando de práticas matemáticas, e essa coisa acadêmica é uma prática matemática. Mas eu também entendo que é papel da escola e papel do professor botar esse sujeito em contato com essa prática matemática, com a prática matemática acadêmica. Então existe uma matemática que é do Ferrante, sei lá, do índio, não sei o que, tem. Eu acho que é importante a gente estudar e valorizar isso e não desqualificar essas outras práticas. Mas também é papel da escola, como você está falando, de repente é o primeiro que faz essa interface com a matemática acadêmica. Então também é nosso papel fazer essa interface com a matemática acadêmica. A gente só vai valorizar outras matemáticas em detrimento dela. Só um outro exemplo que o Vitor deu em relação à construção cultural. Quer dizer, o cara que não sabe matemática. Porque exatamente esse papel do professor está falhando. Tem um erro na comunicação. Então o tempo todo, qualquer que seja a perspectiva que se observe a matemática cultural, o entendimento que se dê a isso, salvo se for numa tribo, uma coisa muito local, aí, ou diferente, tal, tem um professor por trás, né? Não é uma coisa... Então, isso aí é mais ou menos... Isso é mais ou menos o que eu já falei, essa 4 pressupostos que falam basicamente das relações entre o individual e o coletivo. Então, isso que eu acho que é uma coisa importante nessas perspectivas teóricas, que é você deixar de entender os saberes docentes a partir unicamente da perspectiva do que um professor sabe ou não sabe, mas da perspectiva de qual é a cultura profissional docente compartilhada por um grupo, etc. E a relação do individual vem em como aquela pessoa se identifica como participante daquele grupo, né? E que eu acho que é importante dizer que se identificar como participante de um grupo que compartilha uma cultura profissional, no caso, uma cultura profissional docente, também não deve ser entendido como você concorda com tudo. Às vezes a maneira de você se reconhecer naquele grupo é por divergência, e não, tipo assim, é um exemplo extremo, vamos dizer. Mas eu me entendo como professor de cálculo com várias coisas que eu não faço como as pessoas fazem aqui no Instituto de Matemática, entendeu? Então a minha maneira, quer dizer, eu identifico que há uma cultura ali de como se ensina cálculo e como me coloco nessa cultura. Muitas vezes que eu faço coisas diferentes, mas ninguém usa computador aqui para ensinar cálculo. E eu vou falar que eu não sei dar aula de cálculo sem usar computador, mas cálculo 1 pelo menos, entendeu? Sem usar computador mais, entendeu? Então mas isso não significa que eu não me identifique dentro dessa cultura, entendeu? Mas eu acho que isso é legal, é muito importante, eu acho, na verdade. Como você se identifica? Não, eu você me reconheço. Você se identifica pelo oposto. Porque o oposto estabelece uma coisa, eu acho, entendeu? Que é... E eu tenho uma posição em relação àquela coisa, não é uma coisa a qual eu sou alheio. Você conhece, isso. você identifica e você toma uma postura diferente. Tipo assim, o exemplo que eu sempre uso, mas é um exemplo só, que é secante ao cubo. Né? Que é essas integrais sinistras, assim, que você tem que usar, não sei o que, para resolver. Eu não vou ensinar isso, entendeu? Mas quem eu me identifico? Eu me identifico que isso é uma discussão, não é uma discussão a qual eu sou alheio. E é uma discussão que eu tenho uma posição que eu acho, posso até estar errado, mas que eu acho que é divergente da maioria das pessoas que estão aqui nesse departamento. Entendeu? Mas isso me coloca dentro da discussão. Sim. Mas é o se colocar dentro da discussão que não é por concordância, é por divergência.
tem uns trabalhos nos quais eu comecei a ler, eu quero ler mais, que foi um colega lá, professor de Sociologia, que começou a me passar, que fala sobre interculturalidade, você falou com você há pouco, e fala muito desse processo de identidade. E uma coisa que é muito discutida na interculturalidade é justamente a confusão que as pessoas fazem entre, por exemplo, somos todos iguais perante a lei com homogeneidade. Que se entender em determinada cultura não significa que você tem que homogeneizar aquilo. Pelo contrário, a constituição de sua identitária no espaço, às vezes, vai pelo reconhecimento da diversidade. E aí fala a questão de preconceito, de bullying, de racismo, de homofobia, não sei o quê. Então, a construção da identidade do sujeito naquele espaço não se dá pela homogeneidade, mas se dá pela diversidade. Pelo respeito à diversidade, pelo reconhecimento da diversidade. Então, acho que tem uma discussão, é muito sutil, no sentido de reconhecimento de identidade não significa homogeneidade. Pelo contrário, hoje em dia as pesquisas têm trazido para a discussão que deve ser no sentido oposto, deve ser no sentido intercultural. Exatamente. A construção, isso, a construção da identidade no sentido de contemplar os direitos humanos na direção intercultural e não da homogeneidade. Mas isso aí é uma coisa que eu quero ler mais também. Então, mas essa questão de você mudar o foco do individual para o cultural, eu acho que é muito importante, é uma coisa na qual que é se você deixar de culpabilizar o professor e entender dentro de uma cultura profissional estabelecida. E eu acho que vou até fazer uma analogia para, assim, apenas para enfatizar a importância que eu vejo nisso, tá? Porque eu acho que isso é a mesma questão, essa questão entre o individual e o cultural, é a mesma questão daquelas pessoas que defendem bandido bom e bandido morto. Porque isso não apenas é fascismo, como é mudança de foco da discussão, que é uma mudança de foco intencional, que aí tem aquela fala assim, ah, fulano estuprou e matou, então tem que morrer. Beleza, mas a questão não é essa, a questão não tem que era uma pessoa que era má, sei lá o que, estuprou e que matou. A questão é, qual é a cultura que no Brasil propicia essa violência disseminada que está por aí? É isso que tem que ser entendido, entendeu? Então não adianta ficar matando 30 bandidos, entre aspas, para usar a linguagem e tentar ir na lógica dessas pessoas, que isso é enxugar gelo, entendeu? Então tem que entender qual é a cultura. Então, e o que é bandido também, né? Que bandido? Exatamente. O que bandido é a pessoa que sonega imposto, ela é aquela que fala assim, bandido bom e bandido morto, como se ela também fosse criminosa. Exatamente. Ela é uma pessoa de bem. Isso aí. Esse tipo de distorção. Gente, ó, o tráfico de drogas não é menos ou mais criminoso do que o que foi aprovado no Congresso dos agrotóxicos. 14 que são proibidos. A diferença é que um que são quadrilhas diferentes, né? Uma quadrilha é que está no poder e a outra não está no poder. É só essa a diferença. Mas aí a comunidade tem capacidade de controlar o tráfico internacional de drogas imediata, mas é ele que está lá. Bandido mesmo não está lá. Não está de forma nenhuma. Mas ele diz que ele fica dando uma cara, ele falou, Mário, não tem condições. O esgoto está passando na porta da casa dele. Ele não é poderoso. Como que ele vai crescer para ser uma pessoa do bem vivendo naquelas condições? Então, mas isso aí que você falou agora é justamente o paralelo, né? A gente deslocar a discussão do sujeito para a discussão cultural e social. Isso também na formação do professor. Então, esse discurso que esse Bolsonaro, essa galera usa, é um discurso intencional, ele sabe o que ele está fazendo. Que é um discurso que visa despolitizar a discussão. Colocar no indivíduo, colocar a discussão com foco no indivíduo, é uma maneira de despolitizar. Então você vai pegar aquele cara que matou, estuprou, assaltou, e vamos dar porrada, matar, queimar, como se o problema fosse esse. O problema não é aquele cara. O problema é qual é a cultura, entendeu? A gente, que é ridículo, gente. Tem o filme do Turing, né, que mostra da castração de Turing. Não, ainda tem umas outras questões. A questão da castração química é ridícula, porque a gente fala da cultura do estudo, então você vai castrar quimicamente todos os homens, né? Então, assim, não era essa a discussão, troca-se o objeto da discussão, mas voltando à questão da coletividade de professores, o que eu tenho visto muito em
A pessoa encontrou em algum momento algum professor que não sabia fazer X e ela vai e desqualifica o coletivo. Agora, se você quer sair do paradigma de certo e errado para ir para o paradigma de entender a produção do sujeito, por que esse sujeito está dando aula assim? Como é que ele foi formado? Qual é a cultura estabelecida? Você mudar completamente o foco da discussão, se o professor sabe ou não fazer uma conta, para a discussão. Fazer essa conta é relevante para o ensino? Porque esse cara, ele passou 4 anos na graduação, está 10 anos formado, de repente ainda não teve esse momento de reflexão. É uma outra discussão, que não é desqualificação do professor. E que não desqualifica o todo. Não desqualifica a... Problematiza a formação. Problematiza e não desqualifica a comunidade. Também a questão da desqualificação do próprio aluno. Até que ponto isso aí também não tem a ver com a forma que o professor... Exatamente. É o mesmo ponto. Eu acho que tem dois pressupostos fundamentais do conceito que são importantes destacar, não sei se alguém vai querer trabalhar com isso. Mas primeiro que o Ellison falou, que o conceito pressupõe que você não vai lá e forma o professor. É uma formação do professor. A ideia dele é concebida para ser realizada longitudinalmente. Não é só disso, não. Sim, mas que não é uma coisa que alguém preparou. Sim. O cara não sabe função, vamos lá atualizar, o cara vai ensinar a função. Não é essa concepção. E aí ele coloca aqui, que ele reconhece que os professores têm saber o tempo todo, mas que esses saberes podem ser questionados. Não é questionados do ponto de vista de duvida-se que tem. Eles precisam ser questionados do ponto de vista reflexivo. Será que isso que eu estou sabendo de fato ainda é o que eu devo ensinar? E que saberes individuais e saberes coletivos não podem ser dicotomizados. Isso aí é importantíssimo, porque um dos pilares do entendimento do Concept Study, que é a dimensão colaborativa da Lesson Study, está associado a esse pressuposto aqui. Acho que seria a gente já discutiu essa ideia de outras maneiras, né? A questão da vulnerabilidade do professor. A gente precisa ser colocado na situação de questionar e duvidar das nossas práticas, duvidar do nosso conhecimento sobre o conteúdo. Como a gente, o Norma fala da vulnerabilidade, a Márcia fala da vulnerabilidade. Eu acho que é incrível, eu queria botar lá no negócio da Letícia, peraí, que está no final, porque isso aí é outra coisa. Rapidinho. Não é parceria. Então, essa é da Letícia. Mas então, essa coisa da vulnerabilidade, esse é um exemplo do trabalho da Letícia. Essa coisa da vulnerabilidade, eu acho que também é um exemplo legal de uma coisa que é muito culturalmente cristalizada. Como a gente culturalmente é difícil para a gente como professor se colocar vulnerável, se colocar como não sabendo uma coisa. Né? Então, por exemplo, lá no nosso PDC, uma coisa que apareceu nos dados é como os alunos se surpreenderam quando eu falei que não sabia uma coisa. E um outro episódio muito anterior a esse, quando eu comecei a dar aula, assim, na época eu nem era matemática, eu era ainda matemático, nem fazia nada com educação matemática, que eu estava dando aula na especialização. E eu falava que eu não sabia as coisas assim, Red, Kramer, coisas que eu não sei mesmo, Diogo Filho, eu falava que não sabia. E uma vez uma aluna, que era uma professora da especialização, veio falar para mim assim, como é importante os professores ouvirem alguém falando, alguém que era professor da universidade falando que não sabia uma coisa. Letícia, é libertador e vai, Por quê? Porque é ridículo isso. Não, é libertador porque a partir daí você se coloca na situação de poder falar aquilo também. Sabe? Então, essa é uma coisa cultural, que você parece que o professor de matemática não pode não saber. Eu estava falando da doutora de Messi, passando como professor da universidade. Você é Deus. Ele pode falar tudo, então. Sempre Deus. Você virar professor titular, então ele... Você sabe do ponto, acabou, ninguém mais duvida de que você sabe. Entendeu? Isso é muito sério. Eu até... Isso é muito sério, porque a gente estava discutindo isso, a gente pode até contar o contexto, né? Que é, tem uma pesquisa a ser feita, e aí quem serão os indivíduos a serem, fazer parte da pesquisa?
Agora, é mais complicado ver com relação ao professor da universidade. Por quê? Porque eles nunca estão dispostos a se colocar numa situação de vulnerabilidade. Quem se coloca? Nós, professores da educação básica e os licenciados sempre. Os da universidade já ganharam o carinho de Deus eterno. Deus é sempre eterno, né? Não sei também. Mas enfim, esses passaram no concurso para professor e pronto, sabem tudo. Eu acho que você tem que ter a consciência, assim, se o que você sabe é infinito, o que você não sabe é um infinito de outra cardinalidade. Você sabe Aleph 0, você não sabe é pelo menos Aleph 2. Pelo menos. Então, mas assim, dessas ideias todas, de todos os seus Esse é um Aleph do complexo. eu estou absolutamente convencido, eu sempre estou absolutamente convencido até o final daquele dia, né? Amanhã eu posso mudar de ideia, que se tem alguma coisa que pode dar fruto, é o trabalho de parceria. Claro, com o trabalho de parceria você precisa quebrar a hierarquia, você precisa se colocar também na situação de vulnerabilidade. Até quando a gente fala de pedagogia e tudo mais, quando a gente tem um trabalho, por exemplo, uma equipe pedagógica, que o trabalho é de supervisão, muitas vezes o que tem é animosidade. Agora, quando se trabalha no sentido da parceria, então eu acho que tem que acabar o espírito de competição na universidade, e é difícil essa questão da vaidade. Para ter trabalho de parceria, tem que tentar ter uma quebra de hierarquia, e o professor da universidade precisa se botar como vulnerável também. E quando você trabalha junto com alguém, se tem alguma coisa que pode render, para mim é isso. Se tem alguém do teu lado que está numa situação de vulnerabilidade, eu acho que dá para render é você se colocar numa situação de vulnerabilidade junto da pessoa. Porque se a partir daí você disser para a pessoa tudo que ela tem que fazer, eu acho que a chance de ficar infrutífera é muito grande. E a gente trabalha muito mais feliz na parceria, né? Vamos combinar isso. Nada mais libertador que um olhar para o outro e falar, gente, o que nós estamos fazendo nessa vida? Não acredito. Você ter esse tipo de liberdade. Quer falar, Letícia? Precisando encontrar essa pessoa. Esse aí foi o segundo. Estou perdido, estou perdido. Ela foi uma das listas de percepções da Esse foi do segundo estudo. Foram desenvolvidos dois, um ficou funcionando como um estudo piloto. Foi muito importante porque a gente tinha muito pouca informação sobre o conceito. A gente foi muito audacioso de experimentar, porque os textos do Vrendeiros não são tão claros assim. Ele usa emergente mágico com mais de um significado possível. Então tem algumas coisas que não são meio difíceis assim, da gente compreender. E aí a gente fez um estudo piloto com um semestre, com a turma da especialização. E era uma turma muito grande, com alguns professores com bastante experiência. Não foi essa lista que surgiu, foi até uma lista mais econômica e mais objetiva. Eu não fiz o estudo comparativo, mas hoje aqui dá para falar isso. Essa lista foi do estudo principal. No estudo principal, como o Prof. Mate já tinha... O celular está doido, né? Desculpa. Como Eu acabei de comprar, eu não sei mexer nele. Você está escrevendo? o Prof. Mate já tinha se estabelecido. O curso o Prof. Mate ele abriu inicialmente espaço para aqueles professores com mais experiência, porque as provas diziam, especialmente os professores que davam aula no ensino médio, claro, porque as provas estavam muito mais próximas dessa realidade. Então, o curso de especialização estava naquele momento vivendo um esvaziamento. A característica da turma era de alunos muito mais jovens, professores recém-formados, e a quantidade menor. Né? Então, essa foi a lista de percepções. A gente demorou vários encontros até chegar nessa lista. E para eles decidirem o que era fundamental, o que era elementar sobre o número racional, essencialmente eles consultaram, eles precisaram consultar livros didáticos. Acho que isso é importante, porque eram professores também recém-formados, então não tinham tanta experiência. Agora, quer falar? Isso aí foram exemplos. Então, essas ênfases aqui foram, que a Letícia pode descrever um pouco, foram as ênfases que são identificadas a partir dos dados, a partir do que é discutido.
Então, só essa primeira percepção que é a composição da lista. E aí depois a discussão vai se desenvolvendo e vão surgindo diferentes tipos de ênfase na discussão. E aí a gente vai interpretando essas ênfases e constituindo esses negócios aqui. E como eu falei, não quer dizer que termina um e continua o outro. São coisas que vão aparecendo. Então, fala aí, panorama. O nosso olhar era em cima da ideia de números racionais, né, do conceito de números racionais. Então, a experiência no primeiro concept study, no primeiro estudo realizado, no estudo piloto, ajudou muito a decidir como, porque não é muito claro como o Brain Davis faz essa separação, não. Ele dá muito mais exemplos de cada ênfase do que ele descreve o que ele escolheu para caracterizar aquela ênfase. Ele conta uma historinha. Eu acho que no livro, que é a publicação mais recente, isso fica um pouquinho melhor e eu, felizmente, achei que estava mais parecido com o que eu tinha feito. O livro só soube quando o estudo já estava terminado. Então, como a gente estabeleceu as ênfases, eu só distingui 4 ênfases, eu achei que era uma forçação distinguir uma 5ª ênfase. E isso ele coloca também no livro dele. A primeira, que não tinha do que escapar. A segunda, todas as discussões, que foram uma segunda etapa de discussão, que abordavam aspectos do conceito de números racionais, e que tinham, que era, assim, para o próprio tema, tem uns exemplos aí, Vitor? Tem isso aqui, ó, as coisas aqui. Então, por exemplo, a gente achou essa discussão aqui, ó, números racionais, tem que ter, para compreender números racionais, tem as ideias associadas às frações. Isso está diretamente ligado a números racionais no ensino. Então, quando a discussão que envolveu esses assuntos mais diretamente ligados a números racionais, eu tratei como a segunda ênfase. E no trabalho, o que eu fiz? Eu transcrevi as discussões e mostrei o que caracterizava que discussões diziam respeito a essas coisas mais pontuais, a definição. Então são assuntos imediatos. Volta para outra, Vitor. Que era bom estar com... Na verdade foi o seguinte, a gente tinha combinado que como a minha experiência foi de uma prática de formação, eu ia dizer a próxima aula, por isso que eu não trouxe nada. Só que aqui eu descobri que era o contrário. Que foi de fato um trabalho com o olhar da formação. Então o ideal é que para cada ênfase dessa tem uma árvorezinha daquela, tá claro? Vínculos. As discussões envolveram conexões matemáticas ampliadas em alcance e complexidade que não se limitaram ao contexto dos números racionais. Volta lá. Por exemplo, aqui, olha, eles já foram discutir a questão da densidade dos números racionais, tá certo? E aí lá o 0,09999 igual a 1, a representação disso já é uma discussão mais aprofundada, tá claro? Eu acho que está faltando um negócio desse mais ampliado, não é? Esse? Realmente. Vínculos. Eu não lembro. Isso aí, deixa eu ver. Eu não sei o que tem também. Aí já passa para outra coisa. Só tem esses dois aqui. Bom, mas isso aqui funcionou para o meu trabalho. O que eu estabeleci foi assim, a cada aula, cada um chamava de aula, isso é importante, eu não chamava de aula, eu sentava junto com o grupo. Porque é difícil você não ensinar, entende? Eu não podia dizer qual era a resposta para as perguntas que nasciam ali. Então, quando se questionou como mostrar que 0,9999 é igual a 1, eu não podia ir para o quadro e dizer como mostrar. Isso passou a ser uma questão do grupo e eles foram discutir como era... Esses encontros, cada encontro, qual era a duração? 4 horas. Mas foi um curso? Foi um curso. Foi uma disciplina da especialização. Foram 15 encontros de 4 horas. Foi? Gravados. Eu anotava, quer dizer, como é que eu fiz? Porque isso tudo não tem, né? Nos trabalhos do Davis, isso não existe. Então eu fazia assim. Acho que ele inventou tudo. A
sensação que eu tenho é que ele foi inventando à medida que os artigos foram sendo publicados, tá? Para mim, o melhor, os dois melhores, mais claros, são um que a gente não disponibilizou, mas eu posso disponibilizar, eu posso botar na pasta, que é um que ele pergunta, um é primo. Esse não está aí, né? E o livro, que eu acho que no livro ele mostra um amadurecimento já dessas discussões e muitas das coisas ficaram parecidas com o que a gente tinha. Então... Letícia, eu quero te fazer uma pergunta também. Pode? Pode. Você conhece muito mais desse trabalho. Eu fui perguntar ele ali agora, eu estava em dúvida se essas ênfases eram emergentes, porque eu já tinha lido alguma coisa de percepção. Aí ele me falou, exouve são emergentes. Essas aqui, tá vendo? Emergente com mais... Não, emergente do seu trabalho. Sim. Você inventou, assim, você buscou esse nome, Panorama 20. À medida que a discussão ia aprofundando, os nomes eu emprestei de trabalhos dele. Porque ele varia também. Mas eles não são iguais no mundo do trabalho. Ele tem nomes para essas ênfases variados em trabalhos diferentes. Não, essas ênfases já estavam Eu não pressupostas em algum lugar. criei esses nomes da minha cabeça. Tá. Eu emprestei de trabalhos diversos dele. Mas poderia ter criado. Entendi. Tá? E você entende que outro trabalho pode enxergar outra quantidade de ênfases? Sim, outro. Sim. O trabalho de Roberto. E ele aqui não aparece. Fala de novo. No trabalho de Roberto. São ênfases São ênfases Diferente dessa. Eu fui bastante, eu acho que a Roberta se distanciou um pouco mais da forma como o Brandeiro desenvolve o conceito de estante. Eu fui bastante próxima do que ele faz. E nos últimos trabalhos dele, ele já estava identificando só 4 ênfases. No livro, ele coloca uma dimensão que eu coloquei no trabalho também, mas não identifiquei aqui como uma ênfase, porque não diz respeito ao conceito, que é a dimensão que o professor verbaliza a mudança na sua prática. Uma das coisas que ele observa nos trabalhos dele, mais nos últimos trabalhos, e que eu percebi, é que os professores tendem a levar essa prática reflexiva, de discussão coletiva, para a sua prática como professor de sala de aula. Então, isso que a gente escutou aqui hoje o Emerson fazer como depoimento dele mesmo, ele hoje pede que os alunos façam conexões e tal, os professores, que é uma coisa que você está levando do que você está estudando para a sua prática. E essa dimensão é uma dimensão que não aparece aqui, mas que já aparece nos trabalhos do Glenn Davis, nos últimos, e que apareceu no meu trabalho também. Mas isso não poderia estar em vínculo? Não, porque todas essas ênfases dizem respeito à discussão sobre o conteúdo. Não, mas eu estou tentando entender realmente, não estou discordando de você não. Porque eu estava entendendo a diferença entre panorama e vínculo. Em panorama é um espectro do conteúdo em si, e vínculo seria pé externo a esse conteúdo. Não é externo, não é externo. Não se limitam ao contexto, você pode relacionar com outros assuntos. Então, isso não está em vínculo? Esse negócio que você mencionou, eu comentei hoje, não está em vínculo? Qual é o negócio, Raquel? Isso de eu fazer diferentes articulações de matemática, Sim, mas eu estou dizendo que tem uma outra dimensão que não diz respeito ao conteúdo, que é a mudança na sua prática. Ah, entendi. Entendeu? Isso que eu estou fazendo poderia ser um vínculo, mas a minha ação sobre esse fazer é uma outra coisa. Agora entendi. Entendeu? Alguns professores diziam que estavam levando essa dinâmica da discussão de partir da onde se sabia, de questionar os conhecimentos para a sua sala de aula. Muda a sua prática. Essa outra ênfase é na postura profissional. Não diz respeito ao conteúdo, é um resultado ao que está isso. Tá? E as inferências é quando eles começam a questionar coisas que eles achavam que era óbvio. Por exemplo, por que o número racional tem representação periódica ou representação decimal, né? Expansão decimal finita ou periódica, e o número irracional não. Então, quando eles começavam a discutir essas coisas, discutir os conhecimentos que eles tinham postos, assim, que era imediato, isso muda a forma como ele está se relacionando com o conteúdo. Era bom se eu tivesse aqui
antigas. Eu posso trazer uma Pode coisa. fazer semana que vem. Essa mudança de forma, acho que seria muito interessante. E tem toda a questão da cultura. Tem. E assim, tem uma ainda no panorama, tem um depoimento muito bonitinho de uma professora, porque na discussão do panorama a gente esbarrou na discussão da divisão, que é natural, porque está falando de números nacionais. E aí ela tem dois depoimentos muito engraçados. Que ela contou o episódio de que no dia seguinte ela teve que ensinar a divisão para um aluno na sala de aula. E aí, quando a aluna disse que não tinha entendido, ela disse que ela se sentiu tão aliviada porque ela disse para a aluna assim: não fica calma que isso é difícil, eu aprendi ontem. Olha que libertador, entendeu? Que relação saudável com o que ela estava fazendo ali. E tem um outro que tem assim, por isso que foi muito legal, porque essa dimensão de você, quando consegue trabalhar de forma colaborativa e você coloca para jogo, porque eu acho que essa é a grande coisa do Concept Study, você coloca para os demais o seu conhecimento, essa ideia de substruct, você abre o seu conhecimento para discutir com o conhecimento dos outros e se recomponha de outra maneira. Então você tem que se expor e se recompor. Então teve um professor que ele não tinha noção de que não cabia falar em sucessor no conjunto dos números racionais. Para ele, o sucessor do 0,3 era o 0,4. E quem disse para ele que não era o 0,4, que não existia esse sucessor, foram os colegas na discussão. Então, isso foi muito legal. Ele se convenceu, não, ele teve uma reação física. Ele fez assim, sabe? Nossa, entende? Descobri que não. E ele estava ensinando isso. Funcionava, ele estava na sala de aula ensinando isso. Talvez ele não tenha perguntado aos seus alunos qual era o sucessor de 0,3, mas não é garantia, mas ele responderia 0,4. Mas é mais sofisticado. Ele criou uma unidade e adicionou essa unidade, entendeu? Não, eu sei, eu estou dizendo assim, se fosse um aluno, assim, o que está por trás disso? Né? Qual o pensamento matemático que está por trás disso? Entender que é sucessor, entender que a unidade, que ali não é isso que está em questão. Se a gente olhar a lista, tem algumas coisas que eles precisaram, esse grupo precisou dizer, não, tem que saber isso, mas eu não vou ensinar isso para o aluno. Assim, tinha uma insegurança, mas era um grupo muito mais jovem, né? Estava recém-formado. Então isso foi a parte, as pessoas foram mudando, é de fato uma reconstrução do conceito sem você lançar não, porque ele não se deixa de aula. Né? O Lindenz, ele não coloca um sujeito formador como esse sujeito de reconstrução. É só os professores. Boa pergunta. Isso, e essa sua pergunta é importantíssima. Acho que ele não discute isso. Ele não coloca. Ele não discute, porque ele sempre. Mas eu estou pensando que, na verdade, esse conceito de estar se reconstruindo envolve até mesmo o formador. Com certeza. Envolve. Uma das coisas que eu escrevi como resultado é que é muito difícil estar na situação da condução de um estudo desse. Porque eu acho que no meu caso até ficou mais fácil. Eu não sei como seria com o outro, porque eu não acompanhei outro estudo. Mas você tem que abrir mão da ideia de autoridade de professor, entendeu? Então, eu ser uma professora de escola básica foi positivo na minha leitura para que todos participassem com mais tranquilidade do grupo. Mas eu concordo que muda aquele que está conduzindo o estudo também. Sim. Mas ele não fala isso em nenhum artigo dele. Só se tem alguma coisa que eu não vi. É uma discussão importante, né, sobre a formação do formador. Mas isso é uma outra coisa cultural, porque a gente entende. Tem uma outra coisa que eu escrevi. A gente tem que estar disposto a aprender com o aluno também, sempre. Tem uma coisa que eu escrevi também nas conclusões, que é assim, talvez outro professor no meu lugar não tivesse sensibilidade para as questões que eles traziam, entende? Sobre o ensino do assunto. Talvez não achasse que aquilo ali é muito fácil mesmo. Isso é uma outra perspectiva. Você diz você ser da escola porque eu sou da escola básica. Se talvez uma pessoa que não fosse da escola básica não tivesse
não abrisse tanto espaço para discussões do tipo 0,4 é sucessor do 0,3. Gente, uma ilustração disso, né? Rapidamente assim, como a gente vai perdendo porque no Cefet só tem ensino médio. Então tem muitos anos, eu não dou aula no fundamental 2, mas muitos anos mesmo. Eu não sei mais quais são as questões, não sei, só de alguma coisa ou outra que eu dei. Aí ontem eu fui aplicar uma prova no Cefet, eu só ia aplicar a prova e voltar. Eu não queria deixar meu filho em outro lugar, ele veio comigo, só 2 horinhas, é perto de casa. E ele estava para lá e para cá, olhando a prova. Aí teve uma hora e ele adora matemática, eu botei a questão para ele, assim. Eu falei assim, quanto que é, sei lá, 3 vezes 2 mais 4? E ele não conseguia fazer aquilo, mas ele assim, ele se acha bom em matemática, ele interage comigo. E eu ia, aí estava falando com os alunos e tal, e voltava. Assim, não, pai. Eu falei, mas como é que você não consegue fazer aquilo, filho? Eu falei, tá, peraí que a gente vai lá discutir. Eu falei, quanto é 3 vezes 2? É 6. É 3 mais 3? 6. Soma 4? 10. Mas isso aqui? Sei não. Então eu falei, filho, mas por que você não sabe? Você não escreveu isso ali? Gente, olha, eu botei ponto. Ele ficou ali 5 minutos, não conseguia fazer, porque eu não botei um cheat dele. Mas é a questão de a gente estar fora do negócio, a gente não percebe mais. E eu fiquei ali 5 minutos, eu não consegui entender, porque ele não estava entendendo o que eu estava propondo. Como é que a gente perde o senso da realidade do negócio? Depois que você terminar, eu queria só dar um recado para a turma antes da gente ir embora. Tá, eu não sei quanto tempo falta. Já passou 10 minutos. Passou 10 minutos. Não, eu posso trazer as ilustrações melhores no próximo encontro, mas... Tá, só um recado. Olha só, no próximo encontro, uma das coisas que a gente pretende fazer é uma prática formativa. Eu até fiz uma turma que a Dani está esses dias. Acho que eu quero fazer aquela prática formativa. Isso eu queria ver um artigo. O porquê daquele negócio? Não, não vou Você explicar. não me explicou ainda. Mas o objetivo não é explicar. Ai, mas pausa você. Mas olha só, o que acontece? Isso está. As bases teóricas disso, as ideias estão no artigo da semana que vem. No artigo da semana que vem não está previsto fichamento, porque a gente previu uma quantidade de fichamento, depois a gente deu um shift aí, a gente esticou o negócio e isso acabou caindo fora. Mas não tem problema, essa não é a questão. A primeira questão é, eu estou pedindo a ajuda de vocês, vocês não precisam fichar, mas anotem, tragam críticas, é um trabalho que está em desenvolvimento, essas ideias estão em desenvolvimento. Eu vou fazer a primeira pergunta, então, agora. Do trabalho do texto semana que vem? Porque o texto da semana que vem é que me induziu a pensar a investigação de conceito como base de tarefa. Então, a gente vai discutir semana que vem. Mas não tem tarefa. Não tem tarefa. Os dois estudos conceituais. Fala em tarefa e investigação de conceito. Não. Discute as duas coisas e confronta, por exemplo, a ideia aí, para vocês darem uma olhada com calma, e também é importante assim, uma coisa é o que ele escreveu, outra coisa é o que está escrita, né? Pode ser que isso não esteja suficientemente claro. Mas a ideia aí é o seguinte, tem tarefas e essas tarefas se inspiraram em algumas ideias teóricas. Então se inspirou, por exemplo, na ideia teórica do Concept Study, em que sentido? Por exemplo, de trabalhar colaborativamente, no sentido da participação. Mas então eu trago em que sentido se aproxima e em que sentido se afasta. Não é um trabalho da perspectiva que a gente trouxe hoje. Eu estava achando que investir, porque na verdade quando você faz tarefa, você faz pelo menos que eu vejo, dá a entender que você chega a conceitos. Então, mas aí é questão do termo, como a Letícia estava falando. Quando a gente usa um determinado termo, isso está carregado de significado. Quando a gente fala de investigação de conceito, no sentido da teoria do Davis, tem todo um significado. Eu não estou dizendo que nessa tarefa eu não esteja investigando o conceito. Mas eu não vou chamar de investigação de conceito à luz de Davis. Entendi. Mas à luz de Davis eu me aproximo e me afasto dele em que medida? À luz da business análise eu me aproximo e me afasto em que medida? Então o que eu queria pedir é o seguinte, apesar de não ter fechamento, eu espero as críticas de vocês semana que vem em relação ao trabalho. Eu não sei se alguém aqui pretende usar Concept Study, mas assim, foi uma experiência muito gratificante. É um trabalho cansativo, porque é um volume absurdo de dados. Isso foi talvez a maior dificuldade que eu enfrentei. E não tem muito, é só Brain Davis, então não tem
Mas foi muito gratificante. Teve no estudo piloto, teve uma professora, ela até depois fez mestrado em Profimax, lá na Unidade. Me chamaram para a banca. Ela, quando eu saí, a gente terminou o encontro, eu não chamava de aula, isso foi uma coisa intencional mesmo. Eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dela dizendo que ela saiu do nosso encontro com a cabeça tão cheia de coisa, tão feliz, assim, tão borbulhante, que ela não ligou o rádio do carro. Ela foi pensando nas coisas que estavam na cabeça dela. É muito legal, né? É muito legal, assim. É gratificante para quem participa, quem conduz. Agora é um volume absurdo de dados. Porque tem que transcrever tudo e dar nos minutos. É bastante. Eu vou trazer as